Graça e paz a todos os presentes, a quem nos acompanha pela TV Grandourados, pela internet, que Deus esteja te abençoando onde você estiver. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, iniciar o nosso culto, engrandecendo aquele único que é digno de todo o louvor, ok? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Cantemos a uma só voz no refrão, os homens acompanham Gustavo e eu, e as mulheres com as meninas, ok? Salmos, número 16, eu lerei os versículos ímpares e peço que a igreja, uma só voz, com bastante ênfase, com toda a reverência, mas com a alegria que é característica dos filhos de Deus, leiam os versículos pares. Livro dos Salmos, número 16, eu lerei os versículos ímpares, peço que a igreja, a uma só voz, leia os versículos pares. Hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Somos convidados a louvar a esse Deus em que nós nos refugiamos. Cantemos o hino Exaltação e Louvor, número 39 dos nossos hinários. Logo após o hino, os irmãos poderão se assentar. Abrirem suas Bíblias na carta de Pedro, no capítulo 2. A carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde nós vamos fazer a leitura continuada das Escrituras, como temos feito seguidamente aos domingos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu lerei uma parte, depois eu convidarei a igreja a ler comigo. Diz assim a palavra de Deus: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que viveis, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, não erais povo, agora sois. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos. 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. A partir daqui, eu convido a igreja a ler comigo. Eu vou ler o versículo 18, a igreja o 19 e sucessivamente. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bem e cordato, mas também ao perverso. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, e suportais com paciência, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados.
nesse instante do culto também, como diz aqui a palavra escrita pelo apóstolo Pedro no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, né? Cristo carregou os nossos pecados. E nesse instante do culto, eu convido a todos a se colocarem em atitude de oração silenciosa, oração de confissão de pecados, que após alguns instantes de oração silenciosa, o presbítero Eliberto fará uma oração audível. Senhor, a Tua casa, ó Pai, mais uma vez nós possamos cultuar somente o Teu nome. Alegria-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós possamos estar vindo aqui como muitas vezes contritos nossos corações, ó Pai. Tu sabes as nossas aflições, Tu conheces o nosso interior, o que nós passamos dentro da nossa alma, Senhor. Mas que nós possamos ouvir a Tua palavra que nos consola, ó Pai, a Tua palavra que nos molda, Senhor, na esperança. Nós possamos ter a esperança em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos a cada um aqui nessa noite, para te cultuar o Teu nome, somente o Teu nome, Senhor. Toda a honra e a glória ao Senhor. Senhor, nesse momento que todos pecaram e carecem da glória do Senhor, nós possamos reconhecer que somos pecadores, ó Pai. Muitas vezes cometemos coisas que desagradam ao Senhor. Falamos coisas no decorrer da semana, do pensamento, que não está conforme o Teu querer, Senhor. Nós possamos ter reconhecimento desses atos em nossas vidas, ó Pai. E nós possamos reconhecer, nós somos pecadores diante de Ti. Pela Tua palavra, Senhor, Tu mandaste Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, ó Pai. Pelo Teu sangue derramado, lavado, purificado todos os nossos pecados, Senhor. Nós possamos lembrar todas as vezes, nós possamos reconhecer que nós estamos caídos e necessitamos de Ti para que o Senhor nos levanta. Obrigado, Senhor, que nós possamos reconhecer e sabemos que Deus está conosco em qualquer momento da nossa situação, das nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, lembrar do Teu sacrifício de Cristo Jesus na cruz que fez por nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos nessa noite somente cultuar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, nós possamos cantar hinos de louvor ao Senhor. Nós possamos entregar nossas vidas todo dia. E nesse momento, ó Pai, na Tua casa, Senhor, nós possamos estar com nossos corações abertos, nossos ouvidos, ó Pai, atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês e sempre é o dia quando nós assentamos juntos à mesa do Senhor para celebrarmos a ceia, este momento tão bendito da nova aliança, esse momento que a Igreja de Cristo, ela é levada à sua mente a lembrar e a fazer aquilo que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Somos levados perante aquele momento que o nosso Salvador deu a sua vida por nós. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo de número 11, esta carta de Hebreus, que é uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo, acima de todos os ritos da lei do Antigo Testamento, e trazendo um novo sentido
a comunhão da igreja com Deus, a comunhão do povo de Deus, agora através de Jesus Cristo. Esta carta de Hebreus é um tratado maravilhoso sobre a obra de Cristo na cruz. E no capítulo 9, a partir do versículo de número 11, nós vamos ler até o verso 15, nós temos uma orientação sobre o sacrifício de Cristo. Primeiro, ele não se repete e depois ele é perfeito e eficaz. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspargido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Esse texto nos fala do sacrifício de Cristo e da eficácia do sacrifício de Cristo para perdoar os nossos pecados. Muitas das vezes o homem se cansa de tanto buscar o perdão de Deus em algum ato religioso, buscar o perdão de Deus em seus próprios sacrifícios, em suas próprias penitências, ou então buscar o perdão de Deus nas suas próprias boas obras, ou alguma corrente de oração, ou em outros meios, alguma novena, e de repente ele percebe que o perdão de Deus não estava ali. O reformador Martinho Lutero registra a sua experiência na busca da purificação dos seus pecados e a sua constante canseira religiosa de buscar e não encontrar naqueles ritos que lhe eram indicados o perdão de Deus. Até que um dia, ele lendo as Escrituras, ele deparou com aquele texto de Romanos que diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando o coração dele encontrou paz, saber que é pela fé em Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. O autor de Hebreus diz que o sangue de Cristo, que foi dado pelo Espírito eterno, ou seja, desde a eternidade, ele se ofereceu a Deus por nós, e ao contrário de nós, ele fez isso sem mácula. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, quando nós ministramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória da igreja um sacrifício poderoso, uma obra poderosa, que veio da parte de Deus para resgatar pecadores como você e eu. E quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, é que nós nunca nos esquecêssemos que a nossa redenção, a nossa salvação, não vem dos nossos esforços, mas vem daquele sacrifício que Cristo fez na cruz para nos perdoar.
É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê em Jesus Cristo desta forma, como a Bíblia nos orienta? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, preparando-nos para este momento da ceia do Senhor, consagrando ao Senhor também este pão e este cálice para o alimento espiritual da igreja. Senhor, este é um momento tão singelo para a nossa vida. Nós não temos esperança e nem confiança em nenhum outro, somente na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva o pecador. Só o sacrifício dele na cruz, o Senhor aceitou pelos nossos pecados. Obrigado porque aquele sacrifício é perfeito, é santo e é eficaz. Não há um pecador que não se refugia na pessoa de Jesus Cristo, que não encontra satisfação para a sua alma e perdão para os seus pecados. Pode ser, ó Deus, que nesta noite, algum dos que adentrou o teu santuário, possa ter a necessidade deste perdão, desta redenção, deste novo nascimento, desta nova vida, da aplicação pelo teu Santo Espírito, deste sacrifício vivo e perfeito no seu coração, que remove o pecado, que perdoa, que dá uma nova vida. Que esta noite seja uma noite de salvação. Ó Deus, nós oramos também na certeza de que estes elementos que aqui são colocados diante de nós, este pão e este cálice, são tipos do corpo e do sangue que o Senhor deu naquela cruz, em sacrifício pelos nossos pecados. Ó Deus, a expressão do coração de cada um de nós aqui, nesta noite, não pode ser outra, a não ser aquela gratidão no nosso coração, de olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está vivo, e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor aceitou sobre si os meus pecados e pagou um por um ali naquela cruz. É por causa disso que eu tenho hoje o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia, e posso andar em novidade de vida. Aceita, ó Deus, o nosso culto, a nossa gratidão, porque o teu Filho Jesus Cristo aceitou sobre si uma culpa que era nossa. E Ele não apenas morrendo naquela cruz nos livrou da culpa do pecado, mas Ele nos livrou também do poder do pecado. Agora já não há mais nenhuma condenação, não há por que andarmos com sentimento de culpa, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Portanto, Deus, que o teu Santo Espírito, ao participarmos da ceia do Senhor, o teu Santo Espírito comunique ao nosso coração, por este meio de graça, este sacramento, comunique ao nosso coração todas as graças e bênçãos espirituais que nos são prometidas nele, inclusive purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esta é a nossa oração, ó Deus, na confiança da tua graça e da mediação única e eterna de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu para nos salvar. E é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta ceia é a ceia do Senhor. Portanto, se algum membro de outra igreja evangélica entre nós e esteja em comunhão com a sua igreja, não esteja lá sofrendo nenhuma disciplina eclesiástica, está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Se você ainda não professou a sua fé em Cristo, a igreja ainda não pode oferecer a ceia do Senhor a você, mas pode convidá-lo a vir
fazer parte da igreja, professar a fé em Cristo e poder assentar com o povo de Deus neste banquete maravilhoso na ceia do Senhor. Eu convido aos presbíteros que estejam se apresentando para distribuir o pão, e quando o presbítero sair e aproximar do seu banco, você se coloque de pé para ser identificado, servido, e então você pode assentar para o seu momento de oração. do nosso inário, que nós vamos cantar depois, quando estivermos participando do cálice, que diz assim: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro o coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. A palavra de Deus nos diz que por semelhante modo, depois de cear Jesus tomando um cálice,
ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. É o momento de nós lembrarmos com profunda gratidão no nosso coração do nosso Salvador amado, o Senhor Jesus Cristo. Assim como nós participamos do pão, nós vamos também participar do cálice nesse instante. E quando os presbíteros começarem a servir o cálice, nós vamos cantar este hino 269. Mas canta olhando para cada palavra deste hino como uma mensagem preciosa do Evangelho para nós, enquanto participamos da ceia. Senhor.
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Vamos ficar de pé para um momento de cânticos de louvor, mas vamos recitar juntos o coração do Evangelho, João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuemos louvando a Deus com as nossas canções e também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto nós estivermos cantando, você que veio preparado para devolver ao Senhor e louvá-lo com seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo. Lembrando aos nossos visitantes que é um compromisso assumido espontaneamente pelos membros da igreja. Se você quiser fazê-lo, fique à vontade também. Logo após o primeiro cântico, o diácono responsável orará ao Senhor. Cantemos esse amor tão grande. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento tão precioso em que trazemos nossos dízimos e oferta à Tua casa, Senhor, em honra e louvor ao Teu nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, os nossos braços, as nossas mãos, Senhor, que labutam no dia a dia, Senhor.
E abençoa também, Senhor, a administração desses recursos, Senhor, que possam ser utilizados corretamente na Tua obra. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuemos cantando a esse Deus incomparável. Amém. A igreja pode se assentar. As crianças de até 9 anos que participarão do culto infantil podem vir à frente. Se você é visitante e está com criança, pode trazê-la também, que nós atendemos do berço até os 9 anos. Santa Casa Celestial. Você ora com elas? Presbítero Carlos orará a Deus pela vida das crianças e das professoras. Logo após, o pastor Ildemar tem a palavra. Oremos ao Senhor, deixa as crianças se achegarem. Aí, podem vir. Tem mãe que traz a criança, tem criança que traz a mãe, né? A mãe, tá bom? Aí, sei lá, ó. Oremos ao Senhor.
Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, Senhor, que é conduzir os nossos filhos, as nossas crianças diante de Ti. Te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor permita, Senhor, que essas crianças sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ilumine também, Senhor, os professores, para que eles possam estar ensinando, colocando as crianças no seu caminho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nossa igreja tem uma criançada linda. Os pais que estão nos visitando todo sábado às 14 horas. A nossa equipe do departamento infantil tem uma programação muito especial com as crianças. Você pode trazer o seu filho, a sua filha, para aprender a palavra de Deus com o nosso departamento infantil da igreja, que faz isso com muito amor, com muito cuidado. Irmãos, no domingo anterior nós tivemos aqui comemorando os 66 anos da nossa igreja. 66 de organização eclesiástica e mais 23 anos da chegada dos primeiros missionários aqui na nossa região. São quase 90 anos da chegada dos primeiros missionários aqui, e a primeira atitude deles aqui foi organizar a Missão Evangélica Kaiowá. Antes de vir pregar aqui no distrito de Dourados, eles já tinham organizado a Missão Kaiowá. É mais velha do que a igreja. E estudamos um pouquinho, lemos, relatamos para a igreja. O reverendo Carlos Aranha até fez questão de fortalecer aqui na sua pregação a questão da história da igreja, a beleza da história da igreja. Isso é muito bom. E eu entendi que precisava de prorrogar aqui o aniversário da igreja, ou pelo menos o assunto, por mais um domingo, tendo em vista que esses 66 anos da história da igreja são capítulos que já foram escritos. E a minha preocupação agora é com os próximos capítulos da igreja. A história da igreja só vai encerrar quando Cristo voltar. Aí encerra a peregrinação da igreja nesta terra. A igreja militante somos nós aqui. E todo o povo de Deus espalhado pela terra. Eu não sabia que tinha igreja presbiteriana no Iraque, e fiquei sabendo que tem desde 1840. Antes de nós, aqui, tem lá. Só que lá só tem 4 igrejas ainda. Não prosperou muito a pregação do Evangelho, não sei porquê, né? Os irmãos devem ter uma ideia aí porquê. Mas não proliferou muito a pregação do Evangelho lá no Iraque, como aqui no Brasil. E nós temos que preocupar com os próximos capítulos desta igreja, porque os personagens destes próximos capítulos não são mais aqueles que nós contamos a história aqui. O reverendo Maxwell, reverendo Euler Ferrer, reverendo Marion Seidestricker, reverendo Josué Salles, reverendo Jacob Pate e outros. Nós não temos mais eles aqui para fazer a história da igreja. Agora tem que ser os nossos irmãos aqui, do menor ao maior. Cada um de nós está escrevendo os próximos capítulos da história desta igreja. E o texto que nós vamos ler para a nossa meditação neste assunto fala de perseverança. Hebreus capítulo de número 12. A história da igreja é feita de fé e perseverança. Esse ano, quando as igrejas reformadas no mundo inteiro estão se mobilizando para comemorar, e já comemorando, os 500 anos
da Reforma Protestante do século XVI, mostra que a história da igreja é dinâmica, né? A cada década, a cada século, os personagens vão passando, o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, né? A história da igreja vai passando por nós e Deus vai levantando outros. Na oração que Jesus fez lá em João capítulo 17, ele diz: por aqueles que ainda hão de vir. Então nós estávamos lá naquela oração, entre aqueles que ainda hão de vir, e outros ainda fazem parte desta oração de Jesus, que só irá encerrar quando ele voltar para consumar o seu reino. Hebreus capítulo 12, os versos 1 a 3 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler juntos o verso 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Até aqui, no versículo de número 3. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra tão bendita do Senhor ao coração da igreja, que acaba de completar 66 anos e que precisa de perseverar firmemente no Senhor para escrever os próximos capítulos desta história. Que Deus assim nos ajude. Amém? A perseverança. Se tem uma palavra que manifesta a maturidade da fé de um crente, é a palavra perseverança. Nós vemos quando os profetas reclamavam da falta de maturidade espiritual do povo de Israel, a primeira reclamação deles é que o povo de Israel não era perseverante. Chega a dizer a palavra inconstante. Como não era perseverante, automaticamente eram inconstantes nos seus caminhos. É aquela ideia, uma hora está muito lá em cima, outra hora muito lá embaixo, né? Então, a perseverança é o equilíbrio da fé, é o equilíbrio da maturidade espiritual de um crente. É aquele termômetro da alma. A perseverança é aquela baliza que dá equilíbrio para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã. Independente das circunstâncias e das situações, permanece firme. E se tem um tempo que nós estamos precisando como igreja brasileira e como povo brasileiro de sermos perseverantes, é esse tempo que nós estamos vivendo. Quanta insegurança no nosso país, nós não sabemos como será a próxima semana no nosso país, se tem presidente, se não tem presidente, quem é, quem não é, enfim, há uma instabilidade muito grande no nosso país. Então, não só na vida cristã, mas também como povo brasileiro, nós precisamos de estar amadurecidos, perseverantes neste tempo. E a minha pergunta é o seguinte: como está a sua fé e a sua perseverança como igreja do Senhor Jesus Cristo? Escrevendo agora os próximos capítulos da história tão bonita desta igreja,
feita a partir de missionários que vieram de longe, pregaram o Evangelho aqui, famílias que foram chegando e que foram fortalecendo a pregação do Evangelho, e assim escreveu uma história tão bonita, e agora nós vamos continuar escrevendo essa história tão bonita. A minha pergunta é essa: como está a sua fé e a sua perseverança? Porque para escrever essa história, nós precisamos de resolver isso, muito bem resolvido dentro de nós. Esta carta aos Hebreus, ela foi escrita num tempo muito difícil da igreja cristã. Nós não sabemos quem foi o autor desta carta. É um dos poucos livros da Bíblia que nós não sabemos quem foi o seu autor. Até os livros do Antigo Testamento, a gente sabe quem foi o autor. Hebreus não. É um livro que há muita especulação, desde os pais da igreja. Um dizia que era Paulo, Barnabé, Clemente, Lucas, Apolo, Lutero, o reformador, chegou a sugerir que tenha sido Apolo o autor desta carta. Mas nós não sabemos ao certo quem foi o autor humano desta carta. O autor por excelência de toda a Bíblia é o Espírito Santo, mas o autor humano nós não sabemos quem escreveu este livro. Agora, por outro lado, se não sabemos quem foi o autor, mas por outro lado nós sabemos quem foram os destinatários desta carta, ou seja, a quem ela foi enviada, quem recebeu esta carta, a quem ela foi escrita. Ela foi escrita aos judeus helênicos. Quando nós falamos judeus helênicos, nós estamos nos referindo a judeus que não falava hebraico, falava grego, por isso chamados judeus helênicos. E exatamente num tempo muito difícil para a história da igreja, e alguns desses que haviam se convertido e eram judeus de fala grega, preservavam os princípios da lei de Moisés, mas por outro lado, eles não falavam a sua própria língua materna, o hebraico, falavam o grego, e eles se converteram ao Senhor. E esta carta, se você ler, tanto que nós usamos hoje no texto para ministrar a ceia do Senhor, aqui no capítulo de número 9, você vai ver que ela está explicando o sacrifício de Cristo na cruz, o benefício daquela obra redentora de Jesus Cristo em favor da igreja, e que aqueles que agora fazem parte da igreja, que tiveram um novo nascimento, que é parte da igreja de Jesus Cristo, não precisa mais repetir aqueles ritos do Antigo Testamento. E esta carta é para mostrar que as sombras do sacrifício perfeito havia encerrado o período delas, e que agora nós não vivemos mais de simbolismos, nós não vivemos mais de sacrifício de bezerro, de bode, de carneiro, mas agora nós vivemos não mais as sombras do Evangelho, mas a realidade do Evangelho, a substância do Evangelho, a realidade do Evangelho. Por isso que foram abolidos aqueles tantos de ritualismo. Quando nós vemos hoje a igreja evangélica querendo voltar lá para a Arca de Noé, querendo voltar lá para a Arca da Aliança, e tanta coisa, simbolismos do Antigo Testamento, é uma tristeza. Está precisando de ler Hebreus. Hebreus é para isto, é para mostrar que essas coisas se encerraram em Cristo, e agora um sacrifício perfeito foi feito pelo povo de Deus. Mas só que Nero perseguia a igreja nesses dias. E a perseguição, irmãos, é uma coisa muito terrível. Você não sabe o que é isto, e peça a Deus que te poupe destas coisas. Mas a perseguição, todo mundo entra aguerrido numa perseguição. Quando vem a perseguição, a igreja normalmente fica aguerrida e fica pronta para entregar a vida, e pronto para entregar o que for necessário por amor a Cristo. Mas quando a perseguição vai prolongando, alguns começam a desanimar. E eu me lembro uma vez uma senhora da igreja que tinha 2 filhos, e ela falou assim: pastor, se vier uma perseguição contra a igreja,
e eles chegarem perto de mim, os filhos dela eram pequenos assim, falou assim, e falaram assim: nega sua fé em Cristo, senão eu vou serrar seus 2 filhos ao meio. Ela falou assim: o que eu faço? Eu falei assim: o que você faz? Eu não sei. A pergunta é essa: nega Cristo ou eu vou serrar os seus 2 filhos aqui na sua frente? Ela falou: pastor, vale a gente falar assim, eu nego só da boca para fora, mas Deus conhece o nosso coração, sabe que cá no meu coração, eu estou falando aquilo só para enganar aquele que quer serrar o meu filho, mas lá dentro do meu coração, ele sabe que eu não nego de jeito nenhum. Eu falei: mas você já negou, não tem jeito. Então, quando a perseguição prolonga, as coisas vão ficando mais difíceis, e é o que estava acontecendo nesses dias. À medida que a perseguição de Nero foi prolongando, pais foram perdendo filhos, pessoas foram perdendo os seus bens, outros sendo expulsos de casa, outros sendo presos, outros sendo mandados embora dos seus empregos, e quem trabalhava para o governo era o último dia dele no serviço. Então, à medida que a perseguição foi aumentando, a igreja começou a perder aquele entusiasmo inicial, começou a perder aquele primeiro amor, e via de regra, isso às vezes acontece, com o passar dos tempos, as perseguições, os afrontos, começaram algumas famílias da igreja a covardar, e quando uma desanima, a outra desanima junto, porque custa para animar outro, mas um desanimado desanima 10. Então, começou a ter esse problema, e esta carta foi escrita exatamente para chamar a igreja a perseverar na fé, a continuar escrevendo a história dos heróis da fé. Eu acho que é um ponto muito próximo do que nós podemos viver. A palavra perseverança é paciência, é resistência, é determinação, é insistência, diligência, e uma palavrinha muito interessante que é resiliência. A palavra resiliência quer dizer, é você recobrar as forças, o ânimo, quando parece que todo o seu corpo já foi tomado pelas fraquezas da própria carne. A palavra resiliência, Davi fez isso quando chegou em Ziclag. A Bíblia diz que ele chorou até esgotar as suas forças, e depois ele recobrou forças no Senhor para continuar a sua história. Eu penso que, como brasileiros, nós estamos precisando de fazer isto, e como igreja também, nós estamos precisando de refletir estas coisas. E esse texto que nós lemos, ele nos traz algumas lições muito importantes para a nossa vida. Primeiro, é sobre a perseverança, porque primeiramente tem aqui um chamado à perseverança. Nós somos chamados aqui a perseverar. Nenhum crente é chamado a covardar, mas chamado a perseverar. Olha para o seu texto, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Observa que nós estamos sendo chamados aqui a perseverança, cada um de nós, e os crentes sempre foram chamados a perseverança. A Bíblia fala tanto de perseverança, e nós somos chamados para perseverarmos na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Jesus diz que as aflições dos fins dos tempos seriam tão grandes, que se possível fosse, até os próprios eleitos deixariam de perseverar. Mas graças a Deus que a linguagem de Jesus é clara, que os eleitos não vão deixar de perseverar. E quando ele escreve Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para que ele nos dá este espírito de poder, amor e para a preservação da nossa vida? Exatamente para que nós possamos perseverar na fé. Aqui nós somos chamados à perseverança. Também nós. Esse capítulo 12, ele é uma sequência do capítulo de número 11.
Todo crente gosta de ler o capítulo 11 de Hebreus. O que está escrito no 11 de Hebreus? É a galeria dos heróis da fé. Todo crente gosta de ler. E eu sugiro uma leitura deste capítulo esta semana. Para algum momento na sua casa, leia este capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11 é uma lista enorme dos nossos heróis da fé. Ele começa desde a criação. Ele começa dizendo que pela fé nós cremos que as coisas visíveis são formadas das invisíveis, que Deus criou todas as coisas do nada, absolutamente nada. Depois ele conta a história dos patriarcas, de Abraão, Isaque, Jacó. Ele conta a história de José do Egito, de Moisés. E depois ele diz, não há tempo de contar a história de todos eles. E começa então a contar os feitos heróicos e apenas nomear homens, como no versículo 32, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E depois ele vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens andaram errantes pelo mundo, eles peregrinaram. Eles extinguiram da violência o fogo, eles foram mortos ao fio de espada, e vai destacando as grandes lutas dos nossos antepassados. E ele depois diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Foram descobrir isso mais tarde. Mas é para apontar para nós, ao nos chamar para a perseverança, olhem para estes exemplos de perseverança. Por que eu devo olhar para esta galeria dos heróis da fé? Homens que perseveraram, e mulheres que perseveraram no Senhor, e que escreveram os capítulos mais lindos da história da redenção. Eles viveram sob a lei, antes de Cristo. Eles não ministraram a ceia nenhuma vez, nunca participaram da ceia do Senhor. Eles não conheceram o desfecho da história que nós conhecemos. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, as suas provas de vida eterna. Eles não conheceram nada disso, Salles, que você conhece hoje. Eles não podiam olhar para essa história como nós olhamos hoje aqui na ceia do Senhor. E não obstante terem vivido sob o regime da lei, eles perseveraram no Senhor. E quando Ele nos chama aqui a perseverarmos como igreja do Senhor, Ele diz assim, olha, para perseverar você precisa de uma coisa. E o versículo é muito claro, desembaraçando-nos do pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha, para você perseverar no Senhor, você precisa manter a sua fé firme, mas você precisa também de tirar esses desembaraços da sua própria vida, da sua própria existência. Porque é impossível alguém poder correr uma jornada, correr a caminhada da fé, tão embaraçado, tão confuso, tão cheio de embaraços promovidos pelo pecado. É por isso que Jesus fala assim, um convite doce e suave do Evangelho. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Calvino, comentando esse texto, ele fala assim, é impossível alguém superar os obstáculos da corrida embaraçado no pecado, com uma bagagem nas costas. Na vida espiritual, há pesos também que atrapalham a nossa jornada, que cansa a nossa corrida. O apego a esta presente vida,
os próprios deleites deste mundo, os apetites da nossa carne, as preocupações terrenas que às vezes nos perturba até orar. Quantos crentes falam, eu vou orar, mas não consigo concentrar em oração, porque eu estou preocupado com isto, aquilo. Então são pesos que tenazmente nos assedia, e outros momentos a falta da própria fé, que baliza a nossa comunhão com Deus, e que nos aproxima do Senhor. Então ele está dizendo, há um chamado aqui para nós perseverarmos. Mas nós precisamos de desembaraçar desses pesos. Mas é muito bom quando o autor fala assim, também nós. A sensação que nós temos aqui é que essa história não acabaria aqui. A história da igreja continuaria sendo contada ao longo dos séculos, até a volta de Cristo. E quando ele fala também nós, a sensação que tem do leitor da Bíblia hoje é que ele quer incluir você e eu aqui nessa galeria dos heróis da fé. Ele quer incluir o nome aqui, porque a todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, pode ser incluído nessa galeria dos heróis da fé. E é isto que o autor de Hebreus quer encorajar a nossa perseverança, a nossa fé em Cristo. E é isso que eu quero deixar à igreja nesta noite, porque nós precisamos escrever os próximos capítulos da história desta igreja. E não é um capítulo isolado da história da igreja de Cristo. Nós vamos somar coro, e voz, e testemunho, e fé, com milhares de milhares, milhões de milhões, ao redor do mundo, hoje, neste exato momento, que assim como você e eu, está escrevendo a história da igreja de Jesus Cristo, enquanto aguarda a volta de Cristo, escreve a história da igreja de Cristo. Mas nós precisamos fazer isto com perseverança. O autor aos Hebreus nos chama a perseverança, e no versículo de número 2, ele nos dá o grande exemplo de perseverança. Quem é o grande exemplo em tudo para a vida de um crente? Quem é? É Jesus Cristo. Olha o versículo 2 que você leu comigo. Ele diz assim, então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem é este? Jesus, e o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha da cruz, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui, nesse primeiro aspecto, nós precisamos de olhar para o passado aqui, nós precisamos de olhar para Jesus Cristo, mas olhar para o presente da nossa história. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta só tem um jeito, irmãos, de um crente correr com perseverança esta carreira. Ele olha firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quantas pessoas que já sentaram nestes bancos que vocês estão assentados aí, ainda não morreram, mas não tem mais o privilégio de sentar nesses bancos. São muitos. Em algum momento a gente encontra algum deles e fala assim, eu já fui. É muito engraçado quando a pessoa fala assim, eu já fui crente. Só se for crente igual o diabo continua crente, né? Mas uma vez salvo, salvo para sempre. A segurança do Evangelho é que nós somos salvos para toda a eternidade. Isso não tira de nós o dever de perseverarmos. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, ele fala sempre assim, mas passou um pastor aí nessa igreja e falou um negócio lá, nunca mais eu pus o pé naquela igreja. Passou um presbítero lá, falou não sei o quê, nunca mais. Um diácono chamou a atenção do meu filho, nunca mais eu pus o pé naquela igreja. Um irmão da igreja
me decepcionou lá, não voltei mais naquela igreja. Vocês sabiam que recentemente eu visitei uma pessoa, estava meio sumida da igreja, e disse que tinha sumido porque chegou meio atrasado no culto, pediu um irmão para arredar no banco, esse irmão não arredou, ela voltou embora e desanimou da jornada da fé. O pastor passou pregando numa região e o crente, uma família crente, falou com ele assim: pastor, sabe esse fazendeiro aqui? Ele pediu que da próxima vinda do senhor aqui na região, o senhor fosse fazer uma visita para ele, que ele quer ouvir o evangelho, ele está interessado no evangelho. E dali uns tempos o pastor passou, quem me contou essa história foi o Milson, está ali o Milson. Uns tempos esse pastor passou lá e falou assim: e aí, vão lá visitar o fazendeiro? Ele falou: não, o fazendeiro falou que não precisa de visitá-lo, mas não. Ele falou: mas por quê? Aí ele estava até animado em seguir a Cristo, mas caiu um raio lá na fazenda dele, matou as 10 melhores vacas de leite dele. E ele ficou tão decepcionado, falou que não quer mais pastor lá na casa dele. Aí o pastor falou assim: é melhor não ir mesmo, porque uma fé que vale só 10 vacas, é melhor ele deixar para lá. É uma fé muito calculada, não é verdade? Quando aqui o autor de Hebreus fala, olhando firmemente para Jesus Cristo, meus irmãos, é o grande segredo da nossa jornada cristã. Enquanto nós olhamos somente para Jesus Cristo, nós não ficamos desanimados, nós não ficamos decepcionados, não há nada que nos atrapalha, não há nada que nos afronta, não há nada que serve de ignomínia, de vergonha para nós. Enquanto nós olhamos para Jesus Cristo, nós caminhamos firmes a nossa jornada, nossos pés caminham firmes, nosso coração está firme, a nossa fé está firme, mas quando começamos a olhar para os lados, nós começamos a naufragar. Lembra da experiência de Pedro lá no Mar da Galileia, andando sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus Cristo, ele ia bem, e quando ele começou a olhar para as ondas, para as dificuldades, ele logo afundou. Temos que aprender a olhar somente para Jesus Cristo. Você que está começando a sua jornada na fé, olhe para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Os crentes em todos os tempos, eles precisam de olhar para Jesus Cristo, somente para Jesus Cristo. Quando nós começamos a procurar defeito na igreja, nós vamos achar aos montes. Quando nós começamos a procurar defeitos uns nos outros, nós vamos achar aos montes. Quando a nossa fé não olha para Cristo, mas começa a querer se justificar a sua própria incredulidade num comportamento A ou B, ou até mesmo num programa de culto, nós começamos a perder o alvo da nossa vida, nós começamos a perder o rumo da nossa jornada, e nós precisamos de aprender a olhar firmemente o autor e o consumador da nossa fé. Porque um dia ele trocou a alegria que lhe estava proposta pela ignomínia, vergonha, o descaso. A palavra ignomínia é quando a pessoa é exposta a uma vergonha pública. Não é uma vergonha que você passou lá no calado da sua família, ou apenas num relacionamento entre irmãos. É uma vergonha pública, notória, exposta como vexame ao mundo. Cristo suportou isto por amor de nós. Então nós devemos olhar firmemente para Ele. O exemplo da nossa perseverança é Jesus Cristo. Nós lemos no texto de Pedro que quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Que quando afrontado, ele colocava a sua causa perante a cruz de Cristo. Sabe como que eu tenho feito na minha jornada pastoral? Um dia desse uma mãe falou assim: pastor, eu tenho muito medo que parece que meu filho está querendo ser pastor, e pastor parece que é tão assim, todo dia tem um falando mal de pastor. Então, eu fico com medo até, né, do meu filho seguir essa jornada aí. Então,
Sabe como que a gente tem que fazer, irmãos? Quando alguém te afrontar, seja aqui na igreja, seja na sua família, na fé, pegue isso e coloque aos pés da cruz de Cristo. É onde você deve colocar toda afronta, toda aquela coisa ruim que às vezes vem ao coração. Coloque aos pés da cruz de Cristo, se você quer continuar escrevendo os capítulos desta história maravilhosa, olhando firmemente para o consumador da nossa fé. E para o último tópico aqui que eu quero destacar, é o consolo e os propósitos dessa perseverança. O versículo de número 3 diz assim: considerai. Considerar é quando alguém nos chama para refletir, pensar, raciocinar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O autor de Hebreus parece que está dizendo assim: olha, a jornada é longa. Cuidado, porque a jornada é longa. Considere estas coisas. Considere a sua fé. Considere a sua perseverança. Olhe firmemente para o Senhor. Observa aqueles que viveram um pedaço dessa história antes de nós, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados. Considere todas essas coisas. Considere aquele que morreu na cruz para te salvar, porque há um consolo nessa perseverança, porque o Filho de Deus já suportou a tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele já suportou o maior peso do pecado, a maior vergonha do pecado. Não é você que suporta, Cristo suportou na cruz a dimensão maior desta vergonha e do peso do pecado, da ignomínia do pecado. Então você considere essas coisas, se você quer perseverar firme até o fim. Isto, diz aqui o autor, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quando vir o desânimo, ou a tristeza, ou a fraqueza, ou aqueles momentos difíceis da sua luta, da sua jornada, considere todas estas coisas, coloque essas coisas diante do Senhor. O consolo da perseverança é saber que aquele que levou sobre si os nossos pecados, ele também ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E a promessa dele é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra promessa dele é que ele voltará para nos levar, para habitarmos para sempre com ele. Isso tem que ser o consolo, a esperança para cada um de nós. Uma hora estude em Apocalipse a palavra o vencedor, tantas vezes repetida em Apocalipse. Por exemplo, o vencedor herdará estas coisas. O vencedor, eu não me envergonharei de ser o seu Deus, e ele me envergonhará de ser o meu povo. O vencedor. Quem é o vencedor para nós? O vencedor para nós é aquele que lutou e ganhou medalha de ouro, venceu todas as batalhas, mas lá em Apocalipse não é sido. Lá em Apocalipse o vencedor às vezes não ganhou medalha de ouro, coisa. O vencedor lá em Apocalipse, às vezes foi derrotado numa arena, foi comido pelas feras. Vencedor comido pelas feras. Para nós não é vencedor, para Apocalipse é o vencedor. O vencedor em Apocalipse não é aquele que saiu vitorioso na sua luta, não saiu vivo na sua luta. O vencedor é aquele que permaneceu fiel até o fim. Esse é o vencedor. Às vezes morreu, mas morreu vencedor. Ele foi fiel até o fim. E a palavra de Deus nos recomenda isso, irmãos. Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Considerai estas coisas. Eu quero concluir aqui
convidando você para perseverarmos juntos e escrevermos juntos os próximos capítulos dessa história da igreja local. Mas sabendo que a história dessa igreja local se une à história da igreja de Cristo em toda a terra, em todas as eras, em todos os tempos. E o vencedor não é aquele que vai ser bem-sucedido aos olhos do mundo, mas o vencedor será aquele que for fiel a ti, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos ajude a perseverarmos firmes e escrever com alegria, com determinação, com propósito, os próximos capítulos da história desta igreja. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. E hoje nós vamos lembrar aqui de orar pela família do nosso irmão presbítero Nelvo, que perdeu uma tia hoje, foi sepultada agora à tarde. E também nós fomos lembrados que uma das membros mais antigas desta igreja, que hoje morava no Paraná, dona Zulmira, ela faleceu e a família mandou comunicar à igreja que ela foi membro aqui da igreja a vida toda e ultimamente estava morando no estado do Paraná. Alguns aí devem se lembrar da dona Zulmira, e faleceu. A família pediu para comunicar à igreja e nós vamos orar pela família dela. Vamos orar também nesta oração pastoral pelo nosso país. Lembrem de orar pelo nosso país. Eu penso que a mão de Deus está passando pelo nosso país. E queira Deus que continue passando. Nós precisamos de viver num país que nós, como povo brasileiro, tenha orgulho de ser brasileiro. Mas hoje o nosso país está classificado no segundo país mais corrupto do mundo. Só perdemos para a Venezuela. Entre os 10 países mais corruptos do mundo, o Brasil está em segundo lugar. Nós só perdemos, Cláudio, para a Venezuela. É uma situação de calamidade moral e de calamidade espiritual. Ore pelo Brasil. Nós precisamos de orar pelo nosso país. Senhor, neste momento que estamos encerrando este momento de culto, nós somos chamados aqui à perseverança, somos chamados a olhar firmemente para Jesus Cristo, que perseverou até o fim, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Portanto, ó Deus, precisamos de perseverar até o fim. Sabemos que as lutas da igreja neste mundo são muitas. E uma das razões, nós temos passado no nosso país a vergonha, meu Deus, de vivermos num país tão corrupto, tão corrompido, em todas as esferas. Mas que a tua igreja possa ser sal da terra e luz do mundo neste tempo difícil. Tenha compaixão do nosso país, ó Deus. Olha com misericórdia para a tua igreja e dá-nos a graça de permanecermos fiéis, a não nos corrompermos, justificando que é assim a cultura do nosso povo. Não é, Deus. Tenha compaixão de nós, que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olharmos para Jesus Cristo, que viveu neste mundo e Ele venceu o mundo, e nós também venceremos, enquanto permanecermos fiéis e firmes, unidos a Ele. Oh Pai, nós pedimos que esta bênção chegue ao coração do Teu povo de uma forma maravilhosa, não só aqui agora, mas em todo o nosso país. Oramos, ó Deus, por aqueles que nos governam. Ó Deus, tenha compaixão, e neste tempo que o Senhor tem passado a limpo o nosso país, o Senhor tem executado o Teu próprio juízo sobre o nosso país. Que nós saibamos entender isto, nos humilharmos perante o Senhor, porque a Tua palavra nos diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar e Te buscar, o Senhor ouvirá a nossa oração e vencerá a nossa terra. Ó Deus, a nossa terra está doente.
Nós vivemos um tempo de calamidade moral, de calamidade espiritual, porque nem mesmo a tua igreja tem dado um exemplo tão vivo como deveria dar. A calamidade chegou até nós também, ó Deus. Oramos pelo nosso país, mas oramos também por nós mesmos, para que as nossas mãos não se corrompam, para que os nossos joelhos não sejam joelhos trôpegos, mas sejam firmes, perseverantes neste tempo, porque é assim que o teu povo passa por esses momentos de crise, por onde a tua igreja está instalada. Tenha compaixão de nós. Oramos também, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, como a família da dona Zulmira, nossa irmã, que o Senhor acolheu. Cuida da família dela, levando consolo e graça, e obrigado pelo tempo que ela participou da história dessa igreja e escreveu capítulos inteiros da história dessa igreja, juntamente com os irmãos aqui. Oramos pela família do Nelvo, que perde também uma tia, que o Senhor traga consolo ao coração tribulado, aflito. Oramos também, ó Deus, pela saúde espiritual da tua igreja, de cada um de nós, e que esta semana que estamos iniciando hoje, seja uma semana que os nossos pés caminhem firmes na tua presença, como sal da terra e luz do mundo, por onde nós passarmos. Que os filhos sejam obedientes aos pais, as esposas sejam submissas aos seus maridos, os maridos amem as suas esposas, que os patrões sejam zelosos e sejam, ó Deus, patrões bondosos com seus empregados, e aqueles que trabalham como empregados sejam dedicados, zelosos, para que o testemunho do teu nome seja claro na vida deles. Assim nós oramos, ó Deus, pela tua igreja nesta terra, e colocamos perante o Senhor a vida de cada um de nós, na certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Ajuda-nos a escrevermos com perseverança os próximos capítulos da história desta igreja, no temor do Senhor e para a glória e o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Recebais a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, o amor inconfundível do Pai, que nos enviou o seu Filho para a nossa redenção, a comunhão e a comunicação terna e eterna do Espírito Santo, repouse sobre o coração de cada um de vós, irmãos, e sobre vós permaneça até o dia de Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Eu queria perguntar se tem alguém nos visitando nesta noite, não me chegou nenhum contato. Tem alguém nos visitando pela primeira vez ou segunda? Tem alguns visitantes, mas não são. Ah, tem lá? Opa, Cleia. Cadê a Cleia? Hein? Renata. Ok, Renata, por favor, fique de pé, deixa a igreja te conhecer. Está nos visitando, seja bem-vinda, tá bem? Deus que te abençoe. Pode sentar, muito obrigado da sua presença conosco. Cleia está aí ou é a mesma? Hein? Cleia, muito obrigado. Alguém cumprimente a Cleia para nós? Cadê o Jean? Cumprimente, irmãos, a Cleia, o Jean e a todos os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor e voltem mais vezes. É sempre bom recebê-los. Os demais também que nos visitam mais vezes, continuem firmes.
Nós vamos começar em breve a classe dos primeiros passos. Então, se tem algum esperando o momento, a ocasião para se tornar membro da igreja ou para fazer os primeiros passos, dê o seu nome ali no nosso balcão de informações, na saída da igreja, está ali à minha esquerda. Dê o seu nome, nós já vamos começar as matrículas para a próxima classe dos primeiros passos, tá bom? E o presbítero Nelvo me pediu para lembrar aqui a todos os casais da igreja que na segunda-feira da outra semana que vem, nós vamos ter aquele jantar do Dia dos Namorados. Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados, e o Ministério dos Casais sempre aproveita esta data para ter um momento com todos os casais da igreja. Então, todos os casais estão convidados aí para o jantar do Dia dos Namorados. Também no nosso blog você pode se informar sobre essa programação e também adquirir aí o seu ingresso aí para o jantar do Dia dos Namorados, tá bom? Vai ser um momento muito agradável aqui no salão social da nossa igreja. O local ali ficou muito gostoso para esse tipo de programação. Então, todos os casais, não só os já casados, mas aqueles que também estão aí no projeto do casamento. Nós estamos com 5 casais fazendo o curso de noivos, se preparando para o casamento. Também estão convidados a participar do jantar conosco. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentar os irmãos.